Fala amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Também vou apresentar os últimos resultados e te mostrar como é que está a classificação atualizada após 13 rodadas. Simbora então? A 14ª rodada da Série B vai começar nesta sexta-feira, dia 5 de julho, com o duelo alvinegro. O Ceará vai receber a equipe do Santos, partida que acontece às 19 horas, lá no estádio Castelão, em Fortaleza. Ainda na sexta-feira, só que às 21 horas, o Brusque vai jogar aí contra a Ponte Preta. A partida vai acontecer lá no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. A rodada segue no sábado de manhã. Às 11 horas, no estádio Independência, o América Mineiro vai receber o Operário. Duelo aí de equipes que estão na parte de cima da tabela de classificação, né? Um duelo aí de G4. Também no sábado, só que às 17 horas, será a vez do Goiás receber a Chapecoense. O confronto será lá no estádio Aliê Pinheiro, a popular Serrinha, lá em Goiânia. No domingo, mais um jogo de manhã. O Coritiba vai receber a equipe do Paysandu, lá no estádio Couto Pereira. Às 16 horas, um duelo paulista. O Ituano vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no estádio Novelli Júnior, em Itu. Ainda no domingo, só que às 18h30, o Guarani recebe o Sport em um jogo que tem história. A partida vai acontecer lá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A rodada segue na segunda-feira, com mais 2 jogos. Às 20 horas, o Avaí recebe o Novo Horizontino, partida marcada para o estádio da Ressacada, enquanto que às 21 horas será a vez do Amazonas encarar a equipe do Vila Nova, lá no Carlos Amit. E a rodada será encerrada na terça-feira, dia 9, com o Mirassol jogando contra o CRB, partida marcada para o José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Então, portanto, aqui, esses são os jogos da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar dos resultados da 13ª rodada. A 13ª rodada aí repleta de empates. Começou na última sexta-feira, dia 29, com um empate em 1-1 entre Coritiba e Vila Nova, duelo que aconteceu no estádio Couto Pereira. Já no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo empatou com o Sport por este mesmo placar. O único time a vencer no sábado foi o Ceará, bateu o Ituano pelo placar de 4-2 lá no estádio Castelão. No domingo, aconteceram 3 jogos e todos eles terminaram com o mesmo placar, 1-1. O Avaí empatou com o Amazonas lá na Ressacada, esse jogo aconteceu domingo de manhã. De tarde, o Paysandu empatou com o Operário na Curuzu. E também aí tivemos a igualdade no placar no derby de Campinas entre Guarani e Ponte Preta, disputado lá no estádio Brinco de Ouro. Na segunda-feira, o Santos, com gol nos acréscimos, venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0, enquanto que CRB e Brusque ficaram no empate em 1-1, mais um aí placar de 1-1 na rodada, com o Brusque empatando na Bacia das Almas, aí fazendo um gol já para lá dos acréscimos. E aí na terça-feira a rodada foi encerrada com mais 2 jogos. O Goiás venceu o América por 2-1 e, para variar, Novo Horizontino e Mirassol também empataram em 1-1 lá no Jorge Ismael de Biase. E agora eu vou passar para vocês a classificação, como é que está a classificação da Série B após 13 rodadas. O Avaí, mesmo aí com essa sequência de 3 empates consecutivos, lidera com 23 pontos. O Santos é o segundo colocado com 22. Já o América Mineiro aparece na terceira colocação também com 22 pontos, só que tem uma vitória a menos que o Peixe, tem 6 vitórias contra 7 do time santista. O Operário é outra equipe aí que aparece também com 22 pontos, só que ele tem 6 vitórias e saldo de gols inferior ao do América. O Goiás aparece na quinta colocação com 21 pontos. O Vila Nova é o sexto colocado também com 21 pontos, mas tem saldo de gols inferior ao do rival. O Sport é o sétimo colocado com 20 pontos, porém o Sport tem um jogo a menos, né? O Sport está devendo um jogo na tabela. O Coritiba aparece na oitava colocação com 19 pontos. O Ceará é o nono colocado também aí com 19 pontos em 13 jogos, só que saldo de gols inferior ao do Coxa. O Mirassol é outra equipe aí da turma dos 19 pontos. E tem saldo de gols inferior, né, ao do Coritiba e menos gols marcados que a equipe do Ceará. Uma vez que Ceará e Mirassol têm 3 gols de saldo, porém o Ceará marcou 20 gols contra 13 do Mirassol. E para fechar a turma dos 19 pontos, já virando a página da tabela de classificação, o Novo Horizontino aparece em 11º lugar com 19 pontos, 5 vitórias e 0 gol de saldo, né? Da turma dos 19 pontos, o Tigre aí é o que tem menor saldo de gols. O Botafogo de Ribeirão Preto aparece na 12ª colocação isolado, com 17 pontos e um jogo a menos, né? O Botafogo tem um jogo a menos na tabela. A Ponte Preta é a 13ª colocada com 16 pontos. O Amazonas também tem 16 pontos, mas tem saldo de gols inferior ao da equipe da Ponte Preta. E o Paysandu é o 15º colocado, também com 16 pontos,
só que ele tem uma vitória a menos que a Ponte e também o Amazonas. E a Chapecoense aparece na 16ª colocação com 14 pontos. E agora, indo para a temida zona de rebaixamento, o CRB é o 17º colocado com 13 pontos, mas o CRB tem 2 jogos a menos na tabela. O Brusque é o 18º colocado com 12 pontos, o Ituano é o 19º com 8 pontos e afundado na lanterna está a equipe do Guarani, apenas 6 pontos em 13 jogos. A situação do Guarani já começa a ficar muito complicada, porque a diferença do Guarani para o último time fora da zona de rebaixamento é de 8 pontos, ou seja, o Bugre precisa aí de 3 rodadas perfeitas para sair da zona de rebaixamento. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!